Eu ainda não tinha trazido aqui no canal, né, a notícia da contratação do James Gunn para liderar o universo DC, o DC Studios, daqui para frente dentro da Warner Discovery e dar uma cara realmente para um universo compartilhado com ideias onde os filmes batem as suas histórias e um filme, uma série não desmente o que foi feito antes. Então esse vídeo aqui ele vai funcionar para dar a notícia, mas também para a gente analisar os detalhes e a gente ir junto aqui pensando coisas. Então eu vou trazer eu vou ler um trecho da notícia e vou falar, olha, mas isso e aquilo, entendeu? Já vamos começar sem mais delongas com a sua inscrição aqui no canal, com o seu sininho ativado e com o joinha, o like nesse vídeo aqui, pra gente já começar com tudo, para você tendo a inscrição com o sininho, não perdendo nada mais do que eu postar aqui sobre a DC, sobre a Marvel, tem muito conteúdo novo chegando aí. E claro também para que o joinha, né, ajude o vídeo a chegar para mais pessoas. Quanto mais joinha no vídeo, mais o YouTube entrega o conteúdo para outras pessoas. Me ajude aqui a continuar crescendo esse canal. Então vamos lá, a notícia é que então o cineasta James Gunn e o produtor Peter Safran foram escolhidos para liderar os esforços de cinema, TV e animação da DC como co-presidentes e co-CEOs da DC Studios, uma divisão recém-formada da Warner Bros. Filmes. Perfeito? O James Gunn ele vai cuidar do lado criativo do negócio e o Peter Safran vai cuidar do lado comercial e da produção. Ou seja, resumidamente, o James Gunn ele vai ter as ideias e a mente do James Gunn é um perigo para ter ideia boa e perigosa. É um perigo para ter ideia boa e perigosa, sim. E quem vai escolher ator, vai fazer a parte comercial, ou seja, vai vender esses filmes, vai vender essas séries, vai vender esse conteúdo, vai ser o Peter Safran, que já está dentro da DC desde Aquaman 1, então desde 2018 que ele já está dentro da DC, e ele e o James Gunn, que em alguns momentos podem parecer caras um pouco diferentes, o Peter Safran é um cara mais centrado e o James Gunn um cara mais louco. Primeiro que eu acho ótimo você ter dois caras opostos, porque um vai colocar muito lá no alto e o outro vai colocar o pé mais no chão, e aí você encontra um meio termo, nem a loucura total e nem o pezinho totalmente no chão, algo totalmente normal. Então eu acho que isso vai ser muito bom sim, ok? E eles trabalham juntos já desde o início dos anos 2000, quando eles produziram outros filmes em conjunto, então eles já se conhecem de longa data, sem falar que, como eu mesmo disse, né, o Peter Safran, ele tá dentro da DC desde Aquaman 1, ou seja, ele trabalhou com o James Gunn em O Esquadrão Suicida e na série do Pacificador, então eles já se conhecem lá de trás e recentemente eles já trabalharam juntos. E O Esquadrão Suicida nem deu tanta bilheteria assim, porque a gente estava ali no meio da pandemia ainda, lançou junto no HBO Max, então muita gente ficou em casa, assistiu em casa, e é um filme rated R, né, ou seja, para maiores de 18 anos, então é normal não dar tanta bilheteria assim, mas é um filme elogiadíssimo pelo público. E Pacificador também é uma série que faz muito sucesso, que fez muito sucesso no começo desse ano e que pra mim, na minha opinião pessoal, é a melhor série de um universo compartilhado, tanto da DC quanto da Marvel, nesse ano. É muito melhor que qualquer série da Marvel lançada nesse ano, pelo menos na minha visão, na minha opinião, perfeito? Continuando aqui a notícia então, né? Aliás, antes da notícia. Então, é como se, fazendo uma comparação, o cara que tinha essas funções, então de lado criativo, comercial e produção, antes era o Walter Hamada, que fazia um trabalho de ruim para péssimo, certo? Com alguns pequenos acertos ali no meio do caminho, mas de uma maneira geral, um trabalho ruim fazia o Walter Hamada, que foi demitido agora que Adão Negro estreou nos cinemas, o Walter Hamada saiu. E na Marvel, quem faz tudo isso também é uma pessoa só, né? A DC tinha o Walter Hamada e na Marvel é o Kevin Feige. Então aqui você vai ter duas pessoas para fazer o trabalho de uma pessoa, porque o Kevin Feige, ele é definitivamente um gênio. Ele consegue fazer tudo isso de uma maneira muito bem feita. É claro que por trás do Kevin Feige, por trás do James Gunn e do Peter Safran, vão ter, claro, outras pessoas, mais de bastidores e tal, que não tem todo o holofote que esses caras têm. Perfeito? Ninguém trabalha sozinho, né? Obviamente.
Aí vamos continuar, ó. Eles se reportarão diretamente ao David Zaslav, que é o dono, né, o presidente da Warner Discovery, e trabalharão em estreita colaboração com os chefes de filmes da Warner, que é o De Luca e a Pamela Abdy. Fontes dizem que o acordo do James Gunn, pelo menos do James Gunn, ok? Com a DC dura 4 anos e ele será exclusivo da DC. Aí eu acho que entra duas questões. O número 1, a Marvel se ferrou, porque daqui a pouquinho vai ter uma questãozinha que ficou na minha cabeça, mas daqui a pouco a gente entra nela. A Marvel se ferrou porque perdeu um cara gigantesco, que era um dos braços direitos do Kevin Feige na questão criativa do universo cinematográfico da Marvel. Toda a parte espacial do UCM era desenvolvida desde 2014, quando estreou Guardiões da Galáxia Volume 1, dirigido pelo James Gunn, era o James Gunn que fazia. Então, por exemplo, coisas relacionadas, por exemplo, a Capitã Marvel, era ele que fazia também essa parte espacial, era ele que dava as ideias. E aí, claro, Kevin Feige aceitava ou não, mas ele era tipo um braço direito, aquele cara que ficava no ouvidinho do Kevin Feige dando ideias e ajudando o cara. Então a Marvel perde um cara importante. A outra questão que fica agora pro lado da DC é que o Zaslav, ele tinha falado anteriormente que ele queria traçar um plano de 10 anos pro futuro da DC nesse DCEU. Só que o contrato do James Gunn é de 4 anos. Então você vai construir 10 anos em 4? Ou você está dando 4 anos de contrato e depois você vai renovar? Eu até acho que há grandes chances, né? Ele se saindo bem, como eu imagino que ele se saia, que o contrato deverá ser renovado. Mas é muito estranho. Por que não deu logo 10 anos de contrato? Porque é muita coisa realmente. Se der ruim, se começar a dar ruim os filmes liderados pelo James Gunn, aí para demitir fica mais complicado, né? De fato, faz algum tipo de sentido. E aí fica o seguinte, ele vai comandar, ele e o Peter Safran, né? O James Gunn e o Peter Safran, vão comandar tudo menos o universo ali do Coringa, do Todd Phillips, né? Com o Joaquin Phoenix, que vai ter a Arlequina, quer dizer, que vai ter a Lady Gaga agora provavelmente como Arlequina, que estreia, se não me engano, em 2024. O filme já está em produção aí dentro, já está confirmado, tem data de estreia, né? E ainda não se sabe como fica a questão do universo de The Batman, né? Do diretor Matt Reeves, com o Robert Pattinson sendo o Batman daquele universo, que é um universo à parte, que é uma coisa diferente, assim como o universo do Coringa. Se em Coringa ele não vai meter a mão, eu acho que em The Batman também seria justo ele não se meter. Deixa lá um espaço reservado pro Todd Phillips e pro Matt Reeves comandarem cada um os seus próprios universos. Eu acho que talvez fosse a melhor ideia. Perfeito? E aí, dando um histórico geral assim do James Gunn, né? Ele que surgiu como um diretor de primeira linha mesmo em 2014 nos Guardiões da Galáxia Volume 1, né? E depois, né, tendo a sequência em 2017. E aí, o que acontece? Ano que vem tem Guardiões da Galáxia Volume 3. E aí aqui eu quero entrar numa questão importante. O filme estreia em maio. A reportagem também diz, ó, que a contratação ela será efetivada, ou seja, o contrato do James Gunn. O Peter Safran já tem contrato, né? Mas o James Gunn, o contrato dele começa a valer em 1º de novembro. Ou seja, terça-feira agora. Só que o contrato é de exclusividade. Mas ele ainda trabalha em Guardiões da Galáxia Volume 3, no especial de Natal dos Guardiões da Galáxia, que estreia em 25 de novembro agora, né? E em maio do ano que vem tem Guardiões da Galáxia Volume 3. Na pré-estreia de Pantera Negra 2 Wakanda pra Sempre, o próprio Kevin Feige falou que o James Gunn sabe que tem muito trabalho na Marvel para fazer ainda até maio. E que depois disso ele será o cara na primeira fila para acompanhar tudo o que o James Gunn for fazer daqui pra frente. Então fica essa questão e esse conflito de interesses, né? Então o cara, ele tem até maio ainda compromissos com a Marvel, que é a principal rival da DC, mas por outro lado ele já começa a trabalhar na DC. E aí eu digo mais, ele sabe todos os segredos da Marvel, não todos, né, mas muitos segredos da Marvel, tanto pro lado positivo quanto pro lado negativo, né? Positivo no sentido de ele sabe
muito bem como o Kevin Feige trabalhou para fazer esse universo do UCM funcionar. Ele sabe. Então ele vai trazer isso para DC e a gente, como fã, só tem a ganhar com isso. Então é muito bom. Mas é ruim pro lado da Marvel porque ele sabe de coisas que a Marvel pretende fazer no futuro e que não são públicas. Ou seja, ele vai levar isso pra rival. Só que aí o cara, obviamente, tem que ter... Não sei se caráter é a melhor palavra, mas o cara tem que saber que ele não pode usar dessas informações confidenciais a seu favor, pra tipo copiar a ideia e sair na frente ou qualquer outra coisa do tipo. Então é aí que entra o conflito de interesses, de novembro até maio, e também das coisas futuras da Marvel que ele sabe que a gente não sabe e que ele não pode usar a seu favor. Ele tem que se fingir de morto, né? E aí que a gente vai ver como que isso vai ficar, se não vai ter algum conflito lá na frente, o Kevin Feige vai ficar meio chateado, meio bravo com ele. Enfim, então tudo isso me causa, assim, muito interesse de saber como que vai ficar, como é que vai ficar essa situação. Mas vamos continuar aqui, né? Então, depois de fazer Guardiões da Galáxia Volume 1, Volume 2, né? Ele partiu, ele entrou pra DC, ele foi demitido, ele chegou a ser demitido da sequência de Guardiões da Galáxia Volume 3, por causa de umas polêmicas, umas loucuras que ele falou aí no passado, né? E aí é que eu entro nas questões da loucura dele. Ele, em alguns momentos, ele é mais louco que o Zack Snyder. Cada um na sua loucura. E, inclusive, vai sair um vídeo aqui no canal de eu falando desse conflito. Do que a DC sai de Zack Snyder e Walter Hamada para a chegada do James Gunn. É uma mudança grande, que em Pacificador já deixou muito fã do Snyder, eu trouxe um vídeo aqui no canal, full pistola com a DC e com o James Gunn. Então isso aqui é muito legal, é muito boa essa contratação, mas ela pode dar problema. Ela pode dar problema pela cabeça do James Gunn ser meio louca. Sorte que tem o Peter... Esqueci o nome do cara que eu acabei de falar. O Peter Safran no meio. Então ajuda a dar uma segurada, igual eu já falei. Pela questão do Zack Snyder e dos fãs do Zack Snyder. E também por ele saber muita coisa da Marvel e não poder usar isso. Não poder, não digo, mas né, não dever usar isso a seu favor. Então são questões aí que podem gerar problema, né? Então ele chegou a ser demitido da Marvel. Aí os fãs pediram para ele voltar, encher o saco da Marvel. Kevin Feige trouxe ele de volta. E aí, depois de Guardiões da Galáxia Volume 3, como não vai ter uma sequência dos Guardiões da Galáxia já, a gente já sabe disso, esse é o último filme dos Guardiões, então é natural que fosse o fim do James Gunn dentro da Marvel. Né? Ele poderia trabalhar em outros projetos e tal, mas não vai ter um Guardiões Volume 4 sem o James Gunn, isso não vai ter. Então é uma coisa importante. E aí entre essa saída da Marvel e volta, ele foi contratado pela DC, para fazer o Esquadrão Suicida, para fazer o Pacificador. E nesse momento mesmo, ele trabalha em o Esquadrão Suicida 2, que é praticamente tido como certo, Pacificador, segunda temporada, e numa outra série de um personagem aí também desse universo de Pacificador, de Esquadrão Suicida, há quem diga que é um filme ou uma série da Arlequina, enfim, não sei. Então, no meio disso tudo, e isso é outra coisa muito interessante, é que apesar de ser o grande cabeça por trás de tudo, ele vai também poder trabalhar nos seus filmes e séries próprios. Então, além de ser o chefão da porra toda, como a gente fala do Kevin Feige, ele vai ter aquilo que ele vai produzir como ele sendo o produtor, o diretor, né, o roteirista. Então, tudo isso é muito interessante. Demais, tá? Então, ó, a contratação ela é efetivada em 1º de janeiro, em 1º de novembro agora. Se são 4 anos, então, ó, 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026. Então, o contrato dele vai até 1º de novembro de 2026, esperando-se sempre uma renovação, né? E ocorre quando De Luca e Abdi estão tomando decisões criativas e supervisionando a pós-produção de tudo, desde The Flash até Aquaman e o Reino Perdido, né? Desde que assumiram seus cargos no início de julho. Ou seja, ele mesmo e o Peter Safran, eles vão ter que dar uma olhada nesses projetos e já tentar organizar isso dentro desse universo compartilhado.
E aí fica uma outra pergunta que também será respondida em outro vídeo, do tipo, ele vai rebootar tudo? Não vai? O que vai acontecer? Certo? Então esse aqui foi um vídeo mais trazendo a notícia para vocês, mas trazendo pontos de pensamento pra gente raciocinar a respeito. Aqui embaixo tem um botão para você se inscrever no canal, não perca essa chance, e aqui do lado tem outros vídeos para você continuar de olho em tudo que sai aqui da DC. Um grande abraço, até o próximo vídeo, a gente se vê, tchau!